Fala pessoal, nessa aula a gente vai aprender alguns operadores no Solidity e também como a gente pode utilizar o if else e também o operador ternário. Vamos agora criar o nosso contrato. Vou criar aqui chamado operators and if else, bem explícito. Vou colocar minha licença e minha versão de compilação. Deixa eu vir aqui. Vamos criar o contract, mesmo nome do arquivo que estou dando. E aí eu fiz um exemplozinho aqui do comentário para a gente ver quais são os principais que a gente utiliza. Basicamente o Solidity ele tem os operadores conhecidos que a gente já utiliza e alguns outros, mas assim eu vou só mostrar a vocês o que são, quais são que a gente tem. Também vou colocar um link aqui para a documentação, que é da onde eu estou tirando a maioria dos exemplos. E aí, basicamente, eu não vou mostrar tanto o exemplo de operadores porque é algo que é básico, mas aqui eu vou mostrar alguns exemplos para a gente estar trabalhando, beleza? Eu vou criar aqui uma variável bool, public, a visibilidade, e ele vai trazer o resto da divisão. Ele vai trazer o que? 10, aqui a divisão por 0, por 2, vamos lá, é igual a 0. Esse operador a gente consegue trazer o resto da divisão e visualizar ele aqui. Ó. Vamos compilar ele, fazer o deploy, e aqui a gente consegue ver como foi o resultado, true, que é 0. A gente também consegue, por exemplo, fazer, utilizando os operadores básicos de incremento e decremento. Aqui vou colocar aqui uma variável chamada um int 256 count. Ela já começa com 0, valor default 0, então não preciso estar colocando o valor de 0 mesmo. Vou vir aqui, vou dizer que ela é public, para a gente ter esse botãozinho aqui que é o getters, depois vou entrar sobre getters também. E aqui eu vou criar duas funções, function increment, aqui, que vai ser external, e vai só incrementar aqui meu count. Vem aqui, increment, duplicar, decrement, aqui, e vou decrementar. A gente vai ver aqui, vamos fazer o deploy novamente, visualizar aqui, a gente vai ver que inicia com 0 count, se a gente for incrementando, ele vai mudando. Deixa eu ver aqui, vou incrementar, deixa eu ver se ele incrementou aqui direitinho, fez a transação corretamente, incrementou, vou incrementar novamente, ele vai incrementar outro número, vou incrementar o número para 3, tá tudo certinho aqui. Basicamente você trabalha com os operadores para incrementar e decrementar. Vou decrementar um aqui, eu vou para 2 aqui e tudo certo. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver sobre if else, mas se você quiser ver os outros exemplos de operadores no Solidity, tem os mesmos operadores que você usa, por exemplo, em JavaScript para estar mostrando, por exemplo, operadores lógicos ou aritméticos, entre outros. Isso aqui são operadores equivalentes que a gente tem em quase todas as linguagens, mas basicamente é algo que a gente vai estar trabalhando nos contratos e vendo na prática a funcionalidade, beleza? Para a aula não ficar muito extensa, eu não vou abordar todos, porque meio que essa aula já entende que você compreende os operadores e aqui eu deixei os exemplos para vocês, beleza? Aí vocês podem estar pegando esse contrato aqui e fazendo os testes também. Vamos fazer aqui, trabalhar com if else no Solidity. É a mesma coisa também de trabalhar em outra linguagem. Full, criar aqui uma variável, vai receber um int x external, a visibilidade. Vai ser putty porque não vai nem usar estado do Solidity, por exemplo, nem vai usar nenhuma variável e também não vai alterar a variável. Se ele fosse só usar o estado, ele seria view, mas sem alterar o estado também. Tá aqui returns um int 256 e aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer aqui, ó, if x for menor que 10, ele vai retornar 1.
Vou vir aqui e vou fazer else if, porque x for maior que 15, ele vai retornar 2. Se não, ele retorna 0. Beleza? Vamos aqui, vamos testar isso. Vou fazer o deploy. Vou vir aqui, vou abrir e vou fazer o teste aqui. Vou colocar aqui 5. Ele é menor, então ele retorna 1. Mesma coisa aqui, se for maior que 15, tá 16. Vai me retornar 2 aqui. E se ele for, por exemplo, cadê 10, 15, tá aqui 14, ele vai retornar 0, beleza? Que ele vai sair dessas duas condições e vai entrar aqui, tranquilo? E a gente também tem o ternário, if ternário. Vou colocar aqui ternary, acho que é assim que escreve. Mesma coisa, um int 256x, external, putty também, returns, aqui um int 256. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar, por exemplo, se x for menor que 5, ele vai retornar 1. Se não, ele retorna 2. Basicamente é isso. Agora eu vou fazer um outro exemplo de ternário só para a gente finalizar aqui. Vou vir aqui, vou duplicar. Ternário 2, ele vai ser um booleano agora, vai ser B de booleano, e ele vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui 240 e a gente vai utilizar o ternário para fazer um cálculo, mas o resultado do ternário aqui, a gente faz o seguinte, a gente pega aqui o B, se B for true, ele vai receber 1 para fazer a soma, se não, ele vai receber 2. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui 240, salvar aqui, vamos fechar aqui, compilar novamente para pegar um novo deploy. E basicamente a gente vai colocar aqui falso, ele vai me trazer o 242, certo? E true 241. Basicamente você pode estar brincando aí com os exemplos do ternário e também com os exemplos dos operadores. E também eu aconselho você vir aqui na documentação e trabalhar um pouco assim a prática utilizando esses exemplos aqui. Mas, por exemplo, alguns exemplos aqui eu poderia estar dando, mas eu não vou estar utilizando, por exemplo, delete só nas aulas que a gente vai trabalhar com array, entre outros dados. A gente vai trabalhar com delete e outros que estão aqui que não vale a pena eu abordar agora, porque eu já vou abordar em outra aula. Beleza? Mas basicamente a aula é essa. Espero que vocês tenham gostado e aprendido também. Até a próxima aula.